Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Valéria Cecílio e estamos aqui para mais uma videoaula, agora falando sobre coeficiente de variação. Vamos entender o que difere aí essa medida, coeficiente de variação, das medidas que vimos anteriormente. Então, o coeficiente de variação, ele vai fornecer a variação dos dados obtidos em relação à média. Aí você pode se perguntar, né? Ué, mas o que tem de diferente ali, né? É porque ele vai nos dar o valor relativo, que vai nos permitir comparar séries de valores que apresentam unidades de medidas diferentes. Então, ó, dois itens importantes. Nos dá o valor relativo e permite a comparação de unidades de medidas distintas, né? Então, a gente consegue fazer a comparação de séries de valores quando elas apresentam unidades de medidas distintas. E como que a gente faz isso? Simples, pegamos o desvio padrão, dividimos pela média e multiplicamos por 100, tá? Bem simples. Então, olhe lá. A ideia da notação só vai mudar um pouquinho aí com relação se você está trabalhando com uma amostra ou com uma população. Então, se você está trabalhando com a população, nós temos aqui, deixa eu pegar a caneta, nós temos aqui o coeficiente de variação para a população e aqui o coeficiente de variação para a amostra, tá? E daí, como ele vai nos dar um percentual, esse percentual vai nos dizer se o conjunto de dados apresenta uma baixa dispersão, média dispersão ou elevada dispersão, tá? Então, esse item, assim, eu digo que é um pouquinho problemático, por quê? Porque dependendo do autor, ele define de forma diferente. Vocês vão encontrar em muitos livros que qualquer coeficiente de variação abaixo de 25% já te dá uma baixa dispersão. Eu gosto muito desta definição, que coeficiente de variação menor que 15% é considerado baixa dispersão, entre 15 e 30 consideramos uma média dispersão e maior e igual a 30%, consideramos elevada dispersão desse conjunto de dados, tá? E lembrando, então, que quando um desvio, ou melhor, quando um conjunto de dados apresenta elevada dispersão, né? A mediana é o que melhor representa, é o que melhor resume esse conjunto de dados, tá? Então, a média não é indicada. Vamos para o exemplo, então, para a gente entender melhor. Eu coloquei assim, ó, em uma escola, a direção decide analisar, né, a quantidade de alunos que apresentam todas as notas acima da média em todas as disciplinas. Para analisar melhor, a diretora resolveu, né, a diretora Ana, resolveu montar uma tabela com a quantidade de notas azuis em uma amostra de 4 turmas. Então, ela pegou 4 turmas, né, para analisar. E isso ao longo do ano. Então, dividido em bimestre, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Observa a tabela que a diretora organizou. Então, eu tenho aqui as turmas, as 4 turmas, tenho os bimestres e a quantidade de alunos que estão acima da média. Então, com base na tabela, calcule o coeficiente de variação e verifique o que você pode concluir com isso, né? Então, vamos lá, vamos trabalhar com essa tabela que a diretora Ana organizou para a gente. Então, veja lá, primeira coisa é verificar a média aritmética para cada turma, né? Então, qual que foi a média aí anual para cada turma? Então, tenho aqui os dados adiantados para a gente no 6º ano. Então, no 6º ano, fui somando aqui por linha, né? Ó, no 6º ano, eu somei 5 mais 8 mais 10 mais 7, dividi por 4, porque são 4 bimestres, e me deu uma média de 7,5. E isso eu fui fazendo para todos os anos. Então, eu tenho as médias ali descritas para cada um dos anos, tá? Bom,
Daí, então, eu vou calcular a variância. A variância aqui foi calculada sem as tabelinhas, tá? Então, por extenso, se você preferir, ao invés de tabela, tudo bem, né? Você decide. O que é a variância mesmo, né? Então, para o cálculo da variância, como nós estamos tratando de uma amostra, deixa eu ver onde está a minha caneta, tá aqui atrás. Como nós estamos tratando de uma amostra, vai ser o somatório dos desvios ao quadrado. Olha lá, ó, esse é o x e esse é a média do sexto ano, né? Então, o x menos a média, né? O x do primeiro bimestre menos a média ao quadrado, mais o x do segundo bimestre menos a média ao quadrado, mais o x do terceiro bimestre menos a média ao quadrado, mais o x do quarto bimestre menos a média ao quadrado. Isso vai resultar em 4,33. E assim eu fui fazendo para todos os anos. Fiz para o sexto ano, para o sétimo, para o oitavo e para o nono ano. Então, a variância, olha, foi de 4,33 a 13,66. Né? Então, veja que a gente já percebe ali muita diferença entre esses anos, né? Em termos de variabilidade dos valores. E daí, então, organizando aqui, a representação nesse slide está aqui o desvio padrão, né? Nós estamos tratando aqui de uma amostra, então, o DP aqui, que é a abreviação de desvio padrão, no nosso caso é S, né? Então, o S é a raiz quadrada da variância, e a raiz quadrada da variância para o sexto ano deu 2,8, para o sétimo 2,83, para o oitavo 2,63 e para o nono ano 3,7, tá ok? Daí, então, para concluir a sua análise, a diretora pode apresentar os seguintes valores que indicam a quantidade média de alunos acima da média por turma pesquisada. Isso aqui é mais ou menos aquele estudo que nós fizemos na videoaula anterior, quando nós tratamos da regra empírica para o desvio padrão. Então, nós temos que no sexto ano, eu tenho 7 pontos. Deixa eu achar a minha caneta de novo, ela sumiu. Vamos ver onde ela tá. Tá lá em cima. Aqui, ó. Então, vai ser 7,5 mais 2,08, 7,5 menos 2,08. Isso vai me dar o intervalo de quantidade de alunos ao qual os alunos acima da média por bimestre. Quantos alunos tem média acima da média por bimestre? Então, eu posso fazer uma variação de um desvio padrão, como é esse caso, ou 2 ou 3, tá? Mas o nosso objetivo aqui é avaliar o coeficiente de variação. Por isso que eu não estou dando foco a essa questão da regra empírica. Ah, professor, ainda tenho dúvida na regra empírica. Assista ao vídeo anterior ao qual eu tratei sobre essa regra, tá? Então, vamos lá. Coeficiente de variação. Vou fazer o cálculo do coeficiente de variação. Então, eu sei que vai ser o desvio padrão dividido pela média vezes 100. E eu vou fazer isso para cada um deles. Tabelei aqui para ficar mais simples. Ó, no sexto ano, o desvio padrão é 2,08, dividido por 7,5, vezes 100, 27,73. E assim eu fui fazendo para todos os outros. Vejam que nenhum desses conjuntos de dados tem baixa dispersão. Todos eles de média para alta. E em média mesmo, nós encontramos aqui somente o sexto ano com 27,73%. Então, a gente pode dizer que o sexto ano apresenta menor variabilidade se comparado ao sétimo, oitavo e nono ano. Tá ok? Espero ter ajudado. Um grande abraço e bons estudos. E até o nosso próximo vídeo.